Agora na Mais FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, agora 2h35 e nesse momento eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor, que se encontra aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 9. Estou ao vivo pela minha fanpage no Facebook, Poliana Amaro Oficial, e as mensagens que eu ministro todos os dias aqui vão para o meu canal no YouTube, Poliana Amaro. Diz a palavra do Senhor, Lucas capítulo 9, a partir do versículo 23. Disse Jesus à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e da minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Essas palavras de Jesus foram ditas aos discípulos em um momento onde Jesus envia os seus discípulos para treiná-los numa missão. Essa semana nós estamos falando sobre propósito e Deus não faz nada sem propósito. Jesus ele veio trazer uma mensagem clara. Jesus ele é a expressão exata. Ele é a cópia exata. Ele é o retrato exato do ser de Deus. Eles tinham uma imagem de um Deus castigador, um Deus que só quer pôr limites e regras, um Deus que só cobra, mas na verdade Deus é amor. E Jesus ele veio demonstrar e ensinar o povo de Israel e ensinar a humanidade quem Deus é de verdade. Um Deus que quer o nosso bem, um Deus que nos criou para o bem, mas esse ser que foi criado tão perfeito foi inflamado, invadido, contaminado pelo mal, pelo pecado. Agora Deus envia o seu próprio Filho para derramar o seu sangue na cruz para que nós pudéssemos ser curados do mal e para que pudéssemos ter uma oportunidade de vida eterna. Quando Jesus ele diz essas palavras aos seus discípulos, ensinando a eles como eles deveriam levar essa mensagem, porque na verdade, gente, a coisa mais importante do mundo é a mensagem do Evangelho. A mensagem, Evangelho significa boas notícias, boas novas. As boas novas de Deus, as boas notícias de Deus. Então a mensagem mais importante é a palavra de Deus. Jesus veio nos mostrar como Deus era. Jesus veio nos mostrar como realmente Deus nos ama e qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Agora ele escolhe pessoas que abrem mão da sua própria vida, pessoas que largam tudo para segui-lo, para também serem transportadores, transmissores dessa mensagem, para que pudessem anunciar essa mensagem. E Jesus treina esses discípulos. Enquanto ele estava aqui, ele enviou, diz a palavra que ele enviou os discípulos numa missão de 2 em 2, ensinou a eles como ir de cidade em cidade, como chegar naquela cidade, como sair naquela cidade, como entrar nas casas, e se eles não fossem recebidos, como eles deveriam fazer também. Eles não deveriam ficar chateados, mas eles deveriam ir para outra cidade. E é importante nós entendermos isso, porque Deus não faz nada por acaso. Toda a escritura, toda a palavra de Deus tem um propósito, tem uma finalidade. Aí agora Jesus está aqui dizendo para os seus discípulos, um pouco antes desse texto que a gente leu, ele começa a perguntar aos discípulos: o que o povo diz ao meu respeito? O que as pessoas dizem sobre mim? O que as pessoas falam? Aí os discípulos começam a falar: tem umas pessoas que dizem que você é João Batista, que você é a encarnação de João Batista. Outras pessoas estão dizendo que você é a encarnação de Elias. Outras pessoas estão dizendo que você é isso e aquilo. Aí Jesus volta para os seus discípulos que andavam com ele e perguntou a eles, dizendo: e vocês? E vocês, o que vocês dizem que eu sou? O que vocês pensam ao meu respeito? Porque existem possibilidades de andarmos com Deus sem saber quem Ele é.
Existem muitas pessoas que andam com Jesus, estão no caminho, mas elas não sabem quem Deus é de verdade. Ainda não tiveram a revelação de quem Deus é. Ainda não tiveram o entendimento de quem Deus é. E Jesus, ele nunca fez perguntas sem sentido. Ele nunca perguntou nada por acaso. Ele perguntou para estimular o entendimento, a razão dos discípulos com relação ao caminho, com relação a Ele mesmo. E Deus hoje pergunta para mim e para você: o que você diz sobre mim? O que você pensa sobre mim? Quem sou eu para você? E diz a palavra de Deus que naquele momento o Pedro toma a frente e ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele: você não falou isso por revelação humana, não foi carne e sangue, não foi a sua própria inteligência que te revelou essas coisas, não, Pedro. Foi Deus, foi o Espírito Santo que te revelou. Isso nos ensina que somente pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, que nós podemos ter, de fato, o entendimento de que Deus, Ele é nas nossas vidas. Somente através da mensagem, somente através do poder de Deus, do Espírito Santo, que nós podemos ter a revelação de quem Deus é nas nossas vidas. Não tem outra possibilidade. Então nós precisamos entender. Aí diz a palavra aqui, que Jesus, ele continua falando com seus discípulos sobre a morte dele. Ele começa a falar, ele começa a revelar, dizendo aos discípulos: olha, é necessário que o Filho do Homem seja rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes, pelos mestres da lei. Ele será morto, mas no terceiro dia ele irá ressuscitar. E aí vem o versículo que nós lemos. Jesus começa a dizer à multidão: se alguém quer ser o meu seguidor, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. E é interessante nós entendermos isso na palavra do Senhor, porque quando Jesus diz aos seus discípulos, antes da hora, antes do momento dele partir, quando ele diz aos seus discípulos: se vocês quiserem me seguir, vocês devem negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Porque somente seguindo ao Senhor, nós realmente teremos a vida eterna. Bom, gente, tive um probleminha técnico aqui, perdi um pouquinho o fio da meada, mas vamos retomando. Jesus disse à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Só que Jesus estava falando de cruz em um momento que os discípulos ainda não conheciam a cruz. Ele estava falando de cruz quando a cruz ainda não tinha acontecido. Mas como que os discípulos iriam entender essas coisas? Mesmo Jesus dizendo coisas que ainda não existiam, coisas que ainda não tinham acontecido, ele sempre antecipava o futuro para os seus discípulos. Porque mesmo eles não entendendo muitas vezes o que Jesus estava dizendo ali na hora, lá na frente os discípulos iriam entender. Lá na frente os discípulos iriam compreender. E a cruz, quando Jesus disse: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Ele estava dizendo aos discípulos: agora vocês não vão entender, mas daqui a pouquinho vocês vão entender. Porque o Espírito Santo, ele virá. E ele vai lembrar vocês de tudo que eu disse. Ele vai ensinar vocês todas as coisas. Ele vai guiar vocês em toda a verdade. E quando hoje eu e você olhamos para essa palavra, nós entendemos o que quer dizer negar a si mesmo e cada dia, diariamente, tomar a sua cruz. A cruz para Jesus, ela representou vergonha, morte, humilhação. Ela era um instrumento de humilhação. A pessoa que era pendurada no madeiro, a pessoa que era pendurada num pau para morrer, ela estava sendo envergonhada, exposta. Ela era um exemplo público de que aquela pessoa estava levando aquele tipo de morte porque o que ela fez era vergonhoso e deveria servir de exemplo, que se alguém quisesse seguir essa pessoa, levaria ao mesmo fim. Era isso que eles faziam quando uma pessoa era pendurada em cima de um pau. Esse tipo de morte era uma morte para poder mostrar, para poder colocar medo nas outras pessoas, que se elas levassem, se elas seguissem aquele mesmo caminho, o caminho daquela pessoa, elas morreriam naquela morte vergonhosa, elas teriam o mesmo destino.
Então, quando os principais líderes, sacerdotes lá, pediram que a crucificação de Jesus, o que eles estavam querendo, qual é a mensagem que eles queriam colocar para o povo de Israel, para o povo de Jerusalém, para os discípulos de Jesus, que Jesus, ele andava com uma multidão, ele andava com uma multidão ali de 500 discípulos, fora as multidões que acompanhavam ele para poder aprender as escrituras. Qual era a mensagem que os líderes religiosos, os fariseus, eles queriam passar para o povo? Olhem, se vocês continuarem seguindo esse homem, se vocês não esquecerem o que esse homem fez, se vocês não esquecerem desse homem, vocês levarão o mesmo fim que ele. Nós estamos expondo ele aqui, penduramos ele no meio ainda, colocaram Jesus no meio de 2 ladrões, para que e colocaram ele ainda lá no Monte da Caveira, um monte de lá, da cidade mesmo de Jerusalém, dava para ver o Monte da Caveira. Eles exporam Jesus lá em cima como exemplo, para mandar uma mensagem para o povo: se vocês seguirem ele, é esse destino que vocês terão, vocês serão crucificados. Então aí hoje eu e você, depois que Jesus morreu e ressuscitou, nós podemos entender o que significa isso. Se você quiser ser meu seguidor, negue-se, não faça a sua vontade, tome todos os dias a sua cruz, tome todos os dias a sua cruz, renuncie-se a si mesmo, assuma que você é meu seguidor, assuma que você me pertence, assuma que é a mim que você quer seguir, então você pode me seguir. Só que para seguir Jesus é uma escolha. Jesus disse: se alguém quer ser meu seguidor, até aí você decide se quer seguir Jesus. Depois que você decidiu seguir Jesus, aí já entra a próxima parte, que é negar a si mesmo. Isso aí é para todos os seguidores de Jesus. Não tem como seguir Jesus e não negar nós mesmos. Não negar a nossa vontade, não negar o nosso querer, não negar nossas paixões, não negar os nossos sonhos, não negar os nossos próprios planos. Não tem como seguir Jesus sem negar nós mesmos. Temos que tomar a nossa cruz, ou seja, todos os dias eu tenho que entender que a cruz para Jesus representou humilhação, maldição, vergonha, para que através dele, agora a cruz representasse para mim libertação, salvação, cura. Para Jesus a cruz foi uma vergonha, mas para mim ela agora é um sinal de salvação. Por isso que a cruz é um símbolo do cristianismo, porque através da cruz hoje nós temos vida, um instrumento de tortura, um instrumento de humilhação, agora é um instrumento de salvação para nós. Jesus diz que se alguém se apegar à sua vida, perderá. Se nós nos apegarmos a esta vida, nós a perderemos. Mas se abrirmos mão da nossa vida por causa de Jesus, nós seremos salvos. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? O que adianta ganhar tudo, ter uma vida farta de dinheiro, de riqueza, de prazer, ter uma vida abundante aqui na terra, ter tudo, mas no fim perder a vida não adianta nada, foi tudo em vão, porque o que importa, a vida de verdade é a eternidade. E eu vou contar um segredo para você: Jesus está voltando, Jesus está voltando e Jesus está voltando. Nós temos que nos preparar, parar de ficar focando em coisas pequenas, parar de ficar focando na terra, parar de focar nas coisas desse mundo, parar de ficar colocando todo o nosso ser, o nosso coração nas coisas materiais. Precisamos... Poliana, mas então eu não posso fazer nada? Pode, continue trabalhando normalmente, continue vivendo sua vida, mas no seu coração, se prepare. Prepare-se para a volta de Jesus. Prepare-se, negue-se a si mesmo, negue sua vontade, negue seus prazeres, negue-se a si mesmo, siga a Jesus, tome a sua cruz, porque Ele está voltando, o tempo da humanidade está acabando e nós não podemos esquecer disso, porque nos focamos em todos os problemas da vida e esquecemos que Jesus está voltando para nos buscar, esquecemos que Jesus está às portas e que a coisa mais importante desse mundo é a vida eterna que Ele nos prometeu. Isso é a mais importante. Devemos viver todos os dias como se Jesus fosse voltar hoje no final do dia. Devemos esperar a vinda dele, porque a palavra nos diz que nós devemos amar a vinda dele, porque todo aquele que ama a vinda de Jesus é feliz.
Todo aquele que ama a vinda de Jesus é bem-aventurado. Então não podemos esquecer dessas coisas, não podemos nos apegar apenas a essa vida passageira, porque a vida vai passar, tudo vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanecerá para sempre. Esse permanecerá para sempre. Então, meu querido, minha querida, dentre todas as coisas que o mundo tem de bom, mais importante tem que ser a gente se preocupar para morar no céu. A gente tem que se preocupar, o propósito de tudo, da salvação, da mensagem, dos hinos, desse programa, desse momento de mensagem, tudo isso é para nos preparar para a vida eterna. Porque esse é o propósito. Não existe um propósito maior do que esse, do que a vida eterna, do que a salvação. E Jesus hoje quer salvar você, Ele quer salvar sua vida, seu coração. Mas tem muita gente que pensa que salvação tem a ver com igreja. Tem a ver com ir para a igreja e mudar o jeito de vestir logo de uma vez, mudar as coisas logo de cara. Não tem nada a ver com isso, não. Quem muda o nosso jeito de vestir, os nossos gostos de estilo, né? É Jesus, é o Espírito Santo. E se Ele te pedir isso? Você tá me entendendo? Você não precisa, tem gente que pensa assim, eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar de fumar, e se eu for pra igreja eu vou ter que parar. Querido, para com isso. A fé é a única coisa que pode nos dar e nos proporcionar salvação. E para você ter fé, você precisa ir para a igreja para ouvir a palavra. Você precisa ler a Bíblia para a fé começar a crescer dentro de você. Se você não tiver fé, você não vai conseguir ser salvo. Você precisa de fé. Quanto mais você consumir conteúdo da Bíblia, mais ministração, mais pregação, mais leitura, você está aumentando a sua fé e essa fé vai ajudar você a ser salvo, a ganhar a salvação. As outras coisas Deus vai trabalhando na nossa vida, no dia a dia. É dia a dia eu tomando a minha cruz e seguindo Jesus. Eu vou dizer para você a maior e a melhor mensagem do mundo, mais do que bênção, milagre, vitória, é a mensagem da volta de Jesus, da vida eterna, da salvação. Essa é a maior mensagem. E é a mensagem que eu mais gosto de pregar. Porque Jesus está voltando. Jesus está às portas. Essa dor que você está sentindo hoje vai passar. Esse problema que você está passando por ele hoje vai acabar. Tudo vai acabar. E mesmo se não acabar, se durar mais alguns dias, saiba, Jesus está voltando. E nele, por causa dessa promessa, nós temos a esperança dentro de nós de dias melhores, de coisas melhores, da ajuda, do auxílio do Senhor nas nossas vidas. Então, se apegue a isso. Jesus está voltando, acorda, vamos nos preparar, igreja. Vamos ficar atentos, vamos parar de olhar para a terra, vamos seguir Jesus, negar nós mesmos, tomar a nossa cruz, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando e ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Agora na Mais FM, a oração da fé, com Poliana Amaro. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, eu te louvo, te agradeço. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Alcança, Senhor, os nossos corações e que a mensagem do Senhor esteja firme e fixa dentro de nós. Que nós possamos entender que nada é mais importante do que a vida eterna, do que a salvação. Ora vem, Senhor Jesus, nos prepara, foca os nossos olhos nesse propósito. O Senhor está nos preparando para adentrarmos a cidade celestial. Que no nome de Jesus o nosso propósito seja esse, de nos prepararmos para encontrarmos com o Senhor. É o que eu te peço e